dar sequência aos debates desse plano, vamos conversar com o Antônio da Luz, que é diretor-chefe do setor de economia da Farsul, que vai fazer uma avaliação de como, principalmente, os gaúchos receberam o lançamento, as informações, as taxas de juros do Plano Safra anunciado agora pela manhã. Ele está em Porto Alegre e vai conversar conosco. Muito obrigado, boa tarde. O que o senhor achou? Bom, recursos de 364 bilhões com taxas de juros de 7 até 12,5%. Muito boa tarde. Boa tarde, Jorge. Prazer falar contigo, com toda a audiência do Boi. Eu quero começar cumprimentando o ministro Fábio da sua equipe. Eu não tenho a menor dúvida que montar um plano é algo muito desafiador, dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho, tanto é que está sendo anunciado dia 27, ele entra em vigor dia 1º e ainda vai levar pelo menos mais 2, 3 semanas para saírem as portarias, ou seja, tudo isso nós compreendemos e cumprimentamos o ministro por todo o seu esforço. Agora, nós temos que colocar aqui algumas informações analisadas, não só para vocês da imprensa, mas sobretudo para o produtor. Vamos começar com o ponto que você trouxe, que é a manchete do governo, né? São 364,22 bilhões, com juros de 7 a 12%. Essa é a manchete, né? Não, mas isso não é verdade, isso não está correto. Porque o que nós temos que entender? Esses recursos, que são 27% maiores do que o anunciado no ano passado, esses valores são anunciados. O governo não tem nenhuma obrigação de cumprir, né? Porque a maior parte desse recurso não é do governo. Veja, desses 364 bilhões, 272, a maior parte é para custeio e comercialização. Desse recurso para custeio e comercialização, apenas 19% é recurso controlado e subvencionado. Ou seja, 19% vai ser entre 7% e 12%. 81% é livre. Livre. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50. Não existe nenhum tipo de controle sobre esse recurso, porque ele é livre. E isso é importante o nosso produtor saber. Dos recursos anunciados para custeio e comercialização, apenas 19% são recursos controlados, e que recebem algum tipo de subvenção do governo. Todo o restante, 81%, não recebe um centavo de recurso público. Isso precisa ficar claro para vocês. Outro ponto, investimento. 92 bilhões, 28% acima do ano passado. Só que 43% desses recursos são formados por 31 bilhões que são absolutamente livres, ou seja, o juro é livre, e 12,15 tem juros controlados, porém não tem nenhum centavo de equalização. Ou seja, a parte que o governo interfere nestes recursos para investimento é 53% do anunciado para investimentos e 19% da parte de custeio e comercialização. Os juros, para nós, foi uma decepção. Foi uma decepção porque nós imaginávamos que os juros iam cair e ia cair muito, dado todo o discurso do presidente da República, e dos membros do governo, inclusive o ministro Carlos Fávaro, foi muito duro com o Banco Central, que eu acho um absurdo que está sendo falado em torno do Banco Central. Do ponto de vista técnico, como um economista, eu me sinto, inclusive, incomodado, porque é de um negacionismo enorme não entender ou não querer entender o que o Banco Central está fazendo. O que se deseja? Se deseja que o Brasil tenha uma inflação que nem a da Turquia, que nem a da Argentina, que foram por esse caminho que o governo está propondo? Nós queremos ter uma inflação de 100% ao ano aqui no Brasil de novo? É isso que nós queremos? Nós temos 70 bancos centrais do mundo elevando taxa de juros. Será que é só o presidente da República que está certo? O governo podia ajudar gastando menos, coisa que ele não tem feito para enxugar a inflação. Mas como o juro do Plano Safra tem muito mais a ver com o orçamento
do que com a Selic nós imaginávamos que o governo ia dar um exemplo, e não deu. Os juros não mudaram em relação ao ano passado, com uma diferença. O plano safra anterior, nós tínhamos uma perspectiva de alta da Selic. Este plano safra, nós temos uma perspectiva de baixa da Selic, tanto pelo Boletim Focus, quanto também pela curva de juros futuros do mercado financeiro. Na questão de sustentabilidade, nós também tem alguns pontos que nós não gostamos. Nada contra incentivar a sustentabilidade, muito pelo contrário. Só que incentivar agricultura orgânica e agroecológica, isso não é sustentabilidade, porque isso não garante segurança alimentar. E sem segurança alimentar, não existe sustentabilidade. E nós termos uma redução de até 1%, mas para aqueles que têm o seu CAR analisado, bom, só 0,93% dos produtores já têm seu CAR analisado. Então, pouquíssimas pessoas vão poder conseguir reduzir os seus juros. Embora o Renova Agro, que é o antigo ABC, a manutenção desse programa, mesmo com nome diferente, é uma ótima notícia, sem dúvida. E essa parte, ou seja, dos 364 bi anunciados, se nós pegarmos custeio e investimento, somente 101 bi são controlados pelo governo. Todo o resto é livre. E dessa parte que é controlado, precisa de recursos no orçamento. Por isso que eu me coloco na pele do ministro Carlos Fávaro e não gosto nada da experiência, porque montar um quebra-cabeças faltando peças é muito complicado. Jorge, 87% do recurso orçamentário para chegarmos em dezembro para custeio já acabou, em maio. 93% dos recursos para investimentos no orçamento já acabaram em maio. E tem que chegar em dezembro, ou seja, dificilmente o governo vai conseguir chegar perto desta parte que realmente ele controla, que, como eu disse, é 19% do custeio e 53% dos investimentos, dificilmente nem dessa parte ele vai conseguir dar conta. Nós vamos conseguir continuar, como foi o passado, com esses soluços. Ora abre, ora não abre. O aumento dos compulsórios sobre os depósitos à vista para aumentar os recursos para o Plano Safra faz o mesmo efeito, do ponto de vista monetário, do que aumentar a taxa Selic. Então isso não nos parece uma coisa boa. Para concluir, nós não tivemos nenhuma palavra sobre seguro rural, nós não sabemos o que vai ser do seguro rural, nós não tivemos nenhuma palavra sobre o parcelamento para os produtores que foram atingidos por 2 estiagens consecutivas aqui no Rio Grande do Sul, o que para nós é uma decepção muito grande, nós tínhamos essa expectativa. E os pontos positivos, eles estão no aumento dos limites para o pessoal do Pronamp, tanto para custeio como também para investimentos. Os limites foram alargados, o que é uma coisa boa. Assim como também foram aumentados os recursos para o PCA, que é a armazenagem, e o Proirriga. O problema é que precisa de recursos orçamentários e 93% já foi tomado entre janeiro e maio. Então, o anúncio é bom, a prática nós vamos ver.